A paz e a graça, se inicia agora uma série poderosa chamada A Mão Amiga. Aqui quem vos saúda é o teu irmão em Cristo, Leandro Carvalho. E a palavra de Mateus 14 vai dizer que, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus lhe estendeu a mão e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra vai dizer imediatamente o que você precisa fazer. Muitas das vezes você tem a situação ao seu redor. Jesus invade um momento onde ele perde João Batista, um ente querido de Jesus, aonde a sua mãe Isabel era prima de mãe de Jesus, Maria. E ali Jesus fica sabendo que pela vida de Herodes, João Batista é decapitado. E Jesus vai sair dali e vai se isolar por um momento. E neste momento em que Jesus se isola, é o momento que ele vai restaurar a tua fé, é o momento que ele vai restaurar as tuas forças. Imediatamente o que Jesus faz, o que Jesus pensa, que ele pensa que logo após a ida dele ali aquele deserto, ele teria que alimentar 5.000 pessoas, aonde no meio daquela multidão ele encontra 5 pães e 2 peixinhos. Ali ele vai usar aquele momento de gratidão, aquele momento de fé, para olhar para todos ali e dizer: o que temos de comer neste lugar? E de repente os discípulos vão dizer: mestre, estamos no deserto, não temos nada para comer aqui. E de repentemente os discípulos andam no meio da multidão e encontram ali uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pede àquela criança o cesto emprestado, e de repentemente Jesus pega aquele cesto com toda a autoridade, vindo de um acontecimento de falecimento, vindo de um momento de dor. Jesus vai olhar para aquele cesto e com toda a autoridade vai dizer: Senhor, multiplica. E ali começa a haver uma multiplicação dos pães, acontece a haver uma multiplicação dos peixes. E logo após, Jesus vai continuar a tua caminhada, e de repentemente ele vai lidar com um barco. Ele vai lidar com um barco naquela situação, dizendo aos discípulos: vão na frente que eu vou logo após vocês. E de repentemente os discípulos entram no barco e vão atravessar o rio. E na travessia do rio acontece o inesperado. Ali havia um barco onde os ventos e as ondas estavam tampando aquele barco, estavam tirando da situação e fugindo do controle da mão dos discípulos. Olha só, preste bem atenção. Aquele barco foge da mão dos discípulos, ele foge do controle dos discípulos, mas ele não foge do poder e do amor de Deus. Muitas coisas da tua vida têm fugido do seu controle, mas não têm fugido do controle de Deus. Muitas coisas na sua vida têm saído da linha, mas não têm saído da linha de Deus. Então preste atenção que nesse momento eu tenho uma palavra de fé para a tua vida, eu tenho uma palavra de esperança para você. Ali, enquanto o barco está ali naquela situação de caos, naquela situação de dificuldade, lá vem Jesus andando sobre as águas, lá vem Jesus profetizando sobre as águas. E de repentemente Pedro vai olhar naquele barco e vai entender que algo vem andando sobre as águas. Pedro até pensa que seria um fantasma, mas infelizmente não era um fantasma, era Jesus. Era Jesus que chega ali para mudar toda a história daquele barco, que chega ali para mudar toda a situação daquele barco. Preste bem atenção no que vou dizer para você. Existem situações que ninguém chega, não chega pai, não chega mãe, não chega filho, não chega família, mas Jesus há de chegar na tua vida. E de repentemente Pedro grita: quem é? Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro é o primeiro a ter autoridade, a pular daquele barco e dizer para ele: Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas. E Jesus fala para Pedro: Pedro, venha sobre as águas, venha sobre as águas. Pedro, entre todos, é o único que tem autoridade, é o único que cria coragem para andar sobre as águas. E ele está olhando centradamente em Jesus, mas quando ele desvia o olhar,
Quando ele desvia o foco, Pedro vai afundar. Às vezes existem situações que você não pode desviar a atenção, ou você não pode desviar o olhar. Você precisa estar centrado naquilo que você vai fazer. E de repente, quando Pedro acha que não dá, que vai afundar, Jesus estende uma mão. Na minha visão, uma mão amiga, uma mão que vai tirar ele da situação de dificuldade e vai levantá-lo, para que Pedro volte a andar sobre as águas. Ou seja, uma história que ficou marcada em relatos bíblicos. Existem dois seres que andou sobre as águas. O primeiro foi Jesus, o segundo foi Pedro. Existem situações na tua vida e na tua história que ficarão marcadas em nome do Senhor Jesus.